É difícil, gente. Vocês não têm noção do quanto é difícil com esse povo aqui. Sou trollado o tempo todo. Mas a gente vai em frente, a gente sobrevive. Olá, estamos de volta. Começa mais um Ed Responde. Então, pessoal, estamos de volta, como toda terça-feira, para responder as perguntas que nos chegam pela página, também pelo WhatsApp. Nós temos aqui a pergunta do Heitor Pereira Stifler. Ele pergunta para a gente como eu entendo que deva ser a relação dos vereadores com a prefeitura e como fica a questão de emprego para apadrinhados de vereador na prefeitura. Heitor, obrigado pela sua participação. Para mim a coisa é bem clara. A relação entre executivo e legislativo, ela deve ser institucional. Nós temos 3 poderes definidos: executivo, legislativo e judiciário. Eles são independentes entre si. A relação ela tem que ser institucional e desde o primeiro dia de mandato. Quando essa relação não é institucional, ela se corrompe pelo meio do caminho. Aí nós temos, infelizmente, distorções que só prejudicam a cidade. Você tem apadrinhamentos, você tem a ocupação de cargos de confiança por pessoas que não são qualificadas e quem tem prejuízo com isso é a cidade, é o município. Então, se a relação for institucional, a relação ela é muito mais correta. Por quê? Porque o papel do legislativo é fiscalizar o executivo. Então, ele tem que ter independência. Quando ele tem os seus apadrinhados sendo providos de cargos na prefeitura, como que ele vai se sentir livre para fazer a fiscalização? Como ele vai se sentir livre para orientar a prefeitura ou cobrar a prefeitura para que ela haja com correção? Isso não vai acontecer. E o executivo precisa desse apoio da Câmara no sentido de fiscalização, porque a gente sabe, dentro de uma estrutura como a da prefeitura, infelizmente, algumas distorções acontecem. Então, o legislativo, quando ele fiscaliza, ele alerta a prefeitura dos erros que estão sendo cometidos e a prefeitura, em tempo, tem condições de fazer as correções. Quando isso não ocorre, quando você não tem essa relação institucional, quando você tem esse apadrinhamento, acabam todos trabalhando da mesma forma. E aí, incorrem no erro executivo e legislativo. E a gente não pode deixar isso acontecer. O Romeu Guatura, ele veio perguntar para a gente, na página, qual é a qualificação, quais são as nossas qualificações. Então, Romeu, eu sou jornalista de formação, sou professor universitário, eu tenho mestrado em Linguística Aplicada e nesse momento eu estou fazendo doutorado em Comunicação. Eu fui secretário de Comunicação na cidade de Lorena entre 2014 e 2016 e eu tenho uma agência de comunicação digital que atua com marketing político. Portanto, a gente tem uma longa bagagem aí em termos de estudo e em termos de preparação e qualificação para poder se colocar à disposição para discutir diversos assuntos, diversos temas e quem sabe aí uma pré-candidatura a prefeito. Nós temos a fala aqui também do Tony Assis. Ednelson, muitas pessoas que saíram de Ubatuba em busca de um futuro melhor hoje têm bagagem cultural e profissional que podem passar seu conhecimento e experiência em prol da população. O que a gente acha e como que seria um planejamento para trazer essas pessoas de volta? Tony, obrigado pela sua participação. O que eu posso dizer é que Ubatuba precisa criar oportunidades. Tenho certeza que boa parte dessas pessoas que foram embora porque a cidade não oferecia possibilidades para desempenhar a função para a qual estudaram ou se qualificaram. Então, a cidade precisa avançar, a cidade precisa se desenvolver para que essas pessoas que mantenham um vínculo com a cidade, que continuam gostando da cidade, que têm as suas raízes aqui, possam voltar e somar. São pessoas que tiveram outras experiências lá fora, com certeza se aprimoraram bastante e, sem dúvida alguma, tem muito para colaborar para que a cidade avance. Nós temos que fazer Ubatuba avançar pelo menos uns 30 anos para ela se equiparar às cidades aqui da nossa região. Nós estamos realmente muito atrasados, eu acho que a união de forças de todos é importante e aí essas pessoas que foram embora podem voltar para colaborar. Eu tenho certeza que elas podem nos ajudar muito. A outra pergunta que chega é do Edson Nunes, ele fala a respeito das fanfarras, cita aqui a FAMIPA, a gente conhece o Edson já há algum tempo, sempre foi um batalhador, um amante da música, realmente a FAMIPA, que era a fanfarra da Escola Padre Anchieta, fez história na nossa cidade, chegou a ser campeã brasileira, eu me lembro ainda, do campeonato disputado em Ponta Grossa, conquistou na sua categoria o título nacional. Infelizmente, por questões políticas, no mandato anterior, na outra gestão, o trabalho da fanfarra foi deixado de lado. Nós temos, em termos culturais, muita coisa para ser trabalhada, inclusive o resgate das tradições caiçaras. Hoje a gente tem alguns movimentos bem isolados, a gente precisa ter uma força um pouco maior nesse sentido. Com relação às fanfarras, eu vejo a fanfarra como uma política pública interessante. A música, as fanfarras, elas tiram o jovem das ruas, elas dão possibilidades. O próprio Edson cita aí na pergunta pessoas que começaram na fanfarra do Anchieta e que hoje são músicos reconhecidos, que participam de bandas e vários locais Brasil afora, em várias possibilidades Brasil afora.
fora. Então a gente tem que atrair essas pessoas, a gente tem que fomentar. E aí eu digo o seguinte, não deveria ser apenas no Anchieta, não deveria ser apenas a FAMIPA. Eu acho que a gente poderia ter fanfarra em várias escolas e a partir dessa massificação a gente poder tirar aí elementos, pessoas, né, qualificadas para que elas possam ter um futuro melhor nesse sentido, nesse trabalho que é o trabalho musical. Então, pessoal, gostaria de agradecer aqui a participação, as perguntas que chegaram para a gente na página, também chegaram pelo WhatsApp, o endereço da página está aqui, o número do WhatsApp também, então você pode inclusive mandar pergunta em vídeo, não precisa ser só pergunta escrita, pode participar com a gente em vídeo, a gente vai utilizar aqui no nosso material, a gente fica aguardando outras perguntas, a gente agradece mais uma vez a sua participação, obrigado, valeu mesmo, eu conto com vocês por aqui, até mais.